Olá, boa noite. A notícia entrevista hoje o ministro da Defesa, Celso Amorim, que já foi ministro das Relações Exteriores nos governos Itamar Franco e durante todos os 8 anos do governo Lula. O ministro Celso Amorim já esteve aqui no programa em julho de 2011. Boa noite, ministro. Boa noite. Obrigado pelo ter aceito o convite para a entrevista, ministro. Eu queria ter uma conversa com o senhor sobre a defesa, para explicar para o telespectador, e provavelmente eu vou fazer algumas perguntas bem de leigo mesmo, perguntas bem comezinhas. O Brasil hoje tem cerca de 340 mil militares na ativa. A gente vê de vez em quando uma crítica aqui e acolá dizendo que seria melhor ter um efetivo menor, por exemplo, metade, para ser mais bem treinado, mais bem equipado, porque muitas vezes, nos últimos anos, a gente ouviu notícias de falta de recursos para as Forças Armadas. Esse tipo de crítica procede, ministro? Olha, necessidade de mais recursos realmente existe. Eles têm até aumentado recentemente, eu diria, que sobretudo para a parte de custeio e investimento das forças, fora a parte pessoal, ele aumentou até bem substancialmente, embora passou de cerca de 6 bilhões em 2005 a cerca de 18 para esse ano. Então é um aumento considerável. Mas é claro que as necessidades são muitas. Quanto aos efetivos, você tem que pensar nas dimensões do Brasil, né? Se você comparar com outros países, é claro que as situações geopolíticas são diferentes e tudo, mas, por exemplo, só o exército da Turquia, não é as Forças Armadas em conjunto, só o exército da Turquia são 700 mil homens, então 350 mil para a extensão que o Brasil tem. Você não acha que é muito? Não, eu não acho que seja muito, não. Eu acho que, obviamente, nós teremos cada vez mais focar num bom treinamento, em bom equipamento, em sistemas também de informação e comunicação mais sofisticados, porque até, digamos, você querer mesmo, por maior que seja o número, cobrir as nossas fronteiras integralmente será certamente impossível. Mas eu acho que no caso, tendo em conta as dimensões do Brasil, não é um número excessivo, não. Sabe que os Estados Unidos são a maior máquina militar do planeta, né? Um país como o Brasil, se fosse atacado por uma grande potência, que chance que ele teria num ataque? Nós estamos preparados, ministro, por exemplo, para responder? Olha, nós temos que estar preparados, eu diria. E eu acho que esse é o grande desafio, porque o Brasil é um país pacífico, tem boas relações, e ótimas relações, aliás, com todos os seus vizinhos, e o mundo, até pouco tempo, era um mundo que parecia muito bem dividido, cada um tomando conta do seu pedaço, digamos assim, na época da Guerra Fria. A impressão que a gente tinha era de uma impressão de segurança. Não havia necessidade do país se preparar para uma eventualidade, uma ameaça externa. Eu acho que isso mudou. Claro que na nossa região continuamos a ter total paz e cooperação. Aliás, eu sempre digo aqui na região, a cooperação é a melhor dissuasão. Trabalhamos muito também com os nossos vizinhos africanos, mas nós não podemos desconhecer que o Brasil, sendo rico em energia, rico em água, rico em capacidade de produção de alimentos, numa situação que haja uma crise no mundo, mesmo... É muito cobiçado. Pode ser cobiçado. Esse é um aspecto. Além disso, existem as chamadas novas ameaças, que também podem colocar em risco os nossos interesses. Então, nós temos que estar bem equipados. E estamos trabalhando para isso, mas eu friso muito isso, porque às vezes as pessoas dizem e pensam, não, mas o Brasil é pacífico porque não tem inimigos. Verdade, nós não temos inimigos. Não precisa ter muitos equipamentos, muitos armamentos. Precisa, né, ministro? Claro que precisa. Você tem a mais longa costa atlântica do mundo. Você tem 17 mil quilômetros de fronteira com 10 países, o que é também uma das maiores fronteiras do mundo. Mas você tem que proteger e tem que proteger esses nossos recursos e a nossa população. Ministro, desses 340 mil militares, pouco mais de 6% são mulheres. Pergunto para o senhor, que papel as mulheres delas devem ter nas Forças Armadas? Porque muitas vezes a gente vê uma crítica assim, militar é coisa para homem, né? A resistência física maior, numa situação de confronto, o homem ele tem condição de maior enfrentamento. Claro que a guerra é cada vez mais tecnológica e homens e mulheres estão preparados para isso. Como que o senhor vê o papel da mulher no Exército brasileiro, nas Forças Armadas brasileiras? Olha, primeiro preciso esclarecer que é um papel crescente, né? Nós tivemos agora, há poucos meses atrás, a primeira oficial-general das Forças Armadas brasileiras, que é uma almirante Dalva, da nossa Marinha. E também, não só isso, mas as funções, ela é uma almirante médica, mas as funções que têm sido desempenhadas têm sido cada vez mais diversificadas. A aeronáutica já tem combatentes, pilotos de caça, que são mulheres. Pela nova legislação recentemente reformada,
o Exército e a Marinha terão também que abrir as portas da academia, das suas academias, ou da Escola Naval, no caso da Marinha, para mulheres. E tem um prazo de 5 anos para fazer isso, mas nós esperamos que isso ocorra até antes desses 5 anos. Bom, isso para definir o quadro legal. Essa polêmica que você está falando, até hoje ela existe, até nos Estados Unidos ainda. Mas eu acho que o que você disse é verdade, quer dizer, cada vez mais o uso de instrumentos é um uso técnico em que, digamos, claro, haverá situações em que a robustez física conta. Isso terá que talvez ser levado em conta, mas não 90% das situações e ações em que um combatente, estou falando do combatente, sim, você falar que tem intendentes, tem muitas outras funções, médicos, etc. Mas mesmo nas funções de combatentes, 90%, isso não é tão importante. Você acha que seria um percentual ideal de participação feminina no Exército? Eu acho que essas coisas você tem que deixar o processo evoluir. Você tem que trabalhar para que ele evolua, tirar os preconceitos, né? Eu acho que essa promoção da almirante Dalva foi muito importante, porque também ela sinaliza para outras pessoas que possivelmente queiram se candidatar a profissão militar, mostrar que é possível e que pode chegar aos postos mais elevados. Eu acho que essa é a ação principal, não criar obstáculos, não criar dificuldades, porque eu vim de uma outra carreira também no Itamaraty, que as pessoas dizem, não, mas mulher não é engravida, casa, não sei o quê, tem que acompanhar o marido. Bom, e na verdade não é assim, né? Nós acabamos de ter o exemplo agora, o Roberto Azevedo é casado com a embaixadora, ele na parte econômica, ela na parte política. E os dois estão indo bem. E eu acho que até cria uma sinergia. Ministro, uma outra coisa importante, orientação sexual nas Forças Armadas, a questão da homossexualidade, ela deve ser completamente aceita? Há muito preconceito ainda, a gente vê casos de maus tratos. Como é que o senhor tem lidado com isso? O Exército aceita, a Marinha aceita, a Aeronáutica aceita, ou o senhor vê resistência a isso? Assim, se o militar se assume homossexual, aquilo passa para ele a ser um problema na carreira militar dele? Olha, eu acho que isso é um processo evolutivo, né? A sociedade como um todo, ela vai aceitando e tem que aceitar, porque faz parte, digamos, dos direitos humanos, da igualdade de gêneros, que esses preconceitos sejam eliminados. Agora, essas coisas não ocorrem da noite para o dia, mas eu acho que a evolução é, em geral, positiva e eu sinto que esse problema pode existir, existem outras corporações também, mas ele será superado. Ministro, a gente vai ter agora uma série de eventos internacionais no Brasil. Copa das Confederações em junho, o Papa Francisco vem em julho, Copa do Mundo em 2014, Olimpíadas em 2016. Eu pergunto para o senhor, esse atentado que ocorreu recentemente em Boston deixou muito claro que, por mais que se tente prevenir eventos daquele tipo, é muito complicado. O FBI tinha investigado um dos irmãos, né? Até a pedido da Rússia, depois abandonou e ele acabou participando daquilo. Eu pergunto para o senhor, um evento desse tipo acende aí um sinal de alerta ainda maior? Como é que o senhor vê a possibilidade de segurança ser propiciada nesses eventos, ministro? Olha, veja bem, independentemente do que aconteceu agora em Boston, que evidentemente acendeu na população, na opinião pública, preocupação com esse tipo de situação, nós temos uma preocupação muito grande em evitar, embora no Brasil nunca tenha havido episódios desse tipo, em evitar que ações terroristas ocorram, seja, digamos, motivadas por ideologias ou motivadas por alguma organização, seja até atos possivelmente isolados como podem ocorrer. E eu acho que o nosso trabalho é para minimizar as hipóteses de que isso ocorra. E estamos preparados para isso, mas que eu também... Claro que você tem que dizer, nós temos que nos preocupar. Quer dizer, nós, como no caso das Forças Armadas, porque a parte de contra-terrorismo também preocupação das Forças Armadas, como é da Polícia Federal, digamos, toda a parte preventiva, né, e também dos órgãos de informação. Então, nós estaremos atentos ao máximo, e eu acho que a hipótese de ocorrer, levando em conta que é o Brasil, porque mesmo num caso como esse que ocorreu nos Estados Unidos, é difícil ainda, acho que ninguém sabe exatamente a extensão, mas mesmo que ele seja, digamos, um caso isolado, mas há um substrato de tensão, digamos, étnico, cultural ou religiosa que, felizmente, não existe no Brasil. Agora, dito isso,
a gente tem que ficar totalmente tranquilo. Não. Nós que cuidamos da segurança temos que estar preocupados, mas a população acho que pode estar tranquila. Ministro, nessa questão do contra-terrorismo, há a possibilidade de alguma cooperação internacional? O senhor vê com bons olhos isso, por exemplo, os Estados Unidos que têm experiência nesse tipo de combate, haverá essa cooperação ou você acha não, a gente dá conta de fazer isso? Não haverá presença aqui de forças, nem como se viu lá, não é isso que também pode resolver. Cooperação existe, mas é sobretudo na área da informação, na área de treinamento, e isso nós temos. O pessoal nosso que vai para lá recebe algum tipo de treinamento? Isso, como existe com outros países. Como existe em outras áreas também. Na questão do evento da Copa das Confederações, qual papel deverá ter, as Forças Armadas deverão ter no evento? Ela vai fazer segurança nos estádios, por exemplo? Deixa eu esclarecer isso, que é até importante, realmente, que causa muita confusão. São dois tipos digamos, de ação ou de papel, para usar a sua palavra correta, que as Forças Armadas terão. Um que é o papel típico das Forças Armadas. Nós temos que proteger o espaço aéreo, temos que proteger a área marítima, temos que cuidar do contra-terrorismo, temos que cuidar da eventualidade de ter um acidente químico, biológico, acidente ou incidente químico, biológico, radiológico, enfim, alguma utilização desses produtos com objetivos daninhos, tudo isso nós temos que fazer. Isso é típico das Forças Armadas. Agora, nós não vamos fazer o policiamento propriamente. Isso está sendo coordenado adequadamente pela Secretaria. Aliás, nós estamos também trabalhando em coordenação com o Ministério da Justiça, mas esse aspecto é um aspecto tipicamente policial, que envolverá a Secretaria dos Grandes Eventos, envolverá as polícias militares dos estados. Polícia Federal, Polícia Federal no que compete a ela, polícias militares dos estados no que competem, até Polícia Civil e até, digamos, quando você se referiu também à Copa, dentro dos estádios, até a segurança da FIFA, que é uma segurança privada. Então, isso tudo está sendo muito bem treinado, cada um com o seu papel Cada adequado. macaco no seu galho aí. Você não usa. Eu sou um diplomata, eu sou um jornalista, não tenho esse refiramento que o senhor tem, me desculpe. Ministro, é o seguinte, teve um impasse entre a Igreja Católica e o Exército para discutir a segurança naquela fazenda em Guaratiba, no Rio de Janeiro, no final de julho, quando o Papa estará aqui. A Igreja achando que não precisaria de segurança, o Exército dizendo, olha, e nós vamos ser responsáveis por isso, tem que ter segurança. Como é que isso ficou resolvido, o senhor sabe? Olha, eu até confesso que não chegou a mim, não. Isso tem sido uma discussão muito técnica de como fazer, de aonde fazer. O que está acertado é que essa área de Guaratiba, aí sim, haverá uma predominância quer dizer, digamos assim, não é bem a predominância, a coordenação geral será do Ministério da Defesa, das Forças Armadas, mas também com a presença de outras forças policiais e como todo grande evento também terá. Imagina, num evento desse tipo, com, sei lá... 2 milhões de fiéis. 2 milhões de pessoas, né? Embora sejam todos pacíficos, católicos, estejam lá por um motivo religioso e digamos assim, tranquilo, vai que tem uma briguinha de namorados. Nós não vamos, são as Forças Armadas que vão influir nisso. Agora, uma segurança maior para evitar que haja uma ação tipo terrorista, isso sim nós estaremos presentes. Houve ali uma especulação sobre uma decisão a ser tomada em relação à Copa do Mundo, esses eventos, que o comando da segurança devia ficar com a defesa, não com o Ministério da Justiça. Como é que isso está sendo discutido no âmbito do governo? O que o senhor acha que deve ser feito? Nós estamos trabalhando em muito boa coordenação. Na verdade, não é um comando de um ou de outro. Tem uma Secretaria de Grandes Eventos que coordena as ações, porque ela coordena também as polícias estaduais, enfim, polícias até as demais forças de segurança, mas a coordenação, digamos, política é feita em conjunto, tanto pelo ministro da Justiça, o ministro da Defesa e até a Casa Civil da Presidência, que também está muito envolvida. Mas respondendo a outra pergunta, eu acabei omitindo um aspecto, porque eu disse que eram 2 aspectos. Um aspecto são todas aquelas atividades que são típicas das Forças Armadas. Agora, há também uma força de contingência. Estou falando da Copa das Confederações e certamente será o caso na Copa do Mundo. Em cada uma das cidades sede, nós teremos também uma força de contingência que poderá ser prontidão ali, poderá ser acionada no caso de haver alguma falha Ela maior, fica aquartelada? Ela fica ali aquartelada, mas pronta para ser mobilizada. Então, são esses os 2 papéis que nós teremos. O que é típico das Forças Armadas, que somos nós, coordenamos e fazemos, embora trabalhando em conjunto com as outras entidades, e essa de contingência até para, se for o caso,
Se for necessário decretar, como se diz, a garantia da lei e da ordem naquele local, aí sim as Forças Armadas coordenarão. Mas isso é uma contingência. Ministro, o Ministério da Defesa está com a Operação Ágata, né? 25 mil homens aí, uns quase 17 mil quilômetros de fronteira do Brasil. 16.000,8, né? 17 mil quilômetros de fronteira. Não vamos aumentar. Vamos ser precisos ali. Essa operação, ela é o quê? Já é uma coisa preventiva para a Copa das Confederações? Eu sei que ela está na 7ª edição. Qual que é o principal objetivo dela? Como é que ela tem sido realizada? Essa Operação Ágata, ela se inscreve num programa mais amplo, que é o programa da presidência, programa estratégico das fronteiras, e que tem, aliás, duas vertentes. Quer dizer, uma vertente que é mais do Ministério da Justiça, da Polícia, que é algo de mais permanente, chamada de Operação Sentinela. A Operação Ágata, ela é uma operação de grande presença do Estado e, portanto, tem que ter as Forças Armadas em várias áreas diferentes da fronteira, por isso que nós já estamos será essa 7ª edição. A diferença, e ela já tem os seus objetivos, que principalmente dissuasório, embora também ela resulte em apreensões, destruições de campos de pouso clandestino e vários outros resultados práticos que ela tem. Mas ela é principalmente dissuasória para mostrar a presença do Estado naquelas regiões, para evitar a criminalidade, o tráfico de droga, enfim, todo o gênero de ilícitos. Neste caso, nós estamos fazendo ela coincidir, quer dizer, anteceder de alguns dias a Copa das Confederações, para também servir de desestímulo à entrada desses elementos no Brasil, né, desses elementos, pessoas ou até outros explosivos, que nós frequentemente também conseguimos capturar. Aproveita para fazer um trabalho preventivo para o evento. Então, diferentemente das outras, que sempre, digamos, grosso modo, né, para não ser muito específico, cada uma delas cobria mais ou menos 1/3, não exatamente, uma cobriu mais, outra cobriu menos, mas, digamos, 1/3 das fronteiras, nessa nós estamos fazendo na fronteira inteira. São quase 17 mil quilômetros de fronteira, não dá para colocar um homem a cada metro, a cada quilômetro, é impossível. Tem uma discussão no Brasil, e eu pediria que você explicasse para os telespectadores, o papel das Forças Armadas, da Polícia Federal, como que o senhor vê o papel, especificamente dos militares, para o policiamento das nossas fronteiras? Olha, eu acho que ele se dá, sobretudo, em ações desse tipo. O policiamento diário é mais para a polícia. Agora, é claro, nós temos que ter, de qualquer maneira, policiamento diário em termos de crimes e de ilícitos. Como nós temos, de qualquer maneira, que nos proteger, independentemente da boa relação que temos com os nossos vizinhos, mas mesmo entre os nossos vizinhos, de repente, existe um bando armado, como já ocorreram situações, como você sabe muito bem. Então, nós temos que ter gente nos pelotões de fronteira, não é? Agora, você acha que isso deve ser ampliado? O senhor mesmo falou, o Brasil é uma potência energética. Pois é, eu acho que ampliado, sim, está sendo. Nós temos aumentado os pelotões de fronteira. Recentemente, por exemplo, houve uma evolução importante. Criamos o Comando Militar do Norte, cobrindo o que era parte antes do Comando Militar da Amazônia, porque é uma área tão grande. Exato. E ao criar o comando, isso naturalmente vai se refletir em reforço também de todos os efetivos na região, inclusive nessas fronteiras. Agora, veja bem, Kennedy, há áreas em que você tem uma distância de 1.000 quilômetros entre um pelotão de fronteira e outro. Então, o que é que nós temos que ter também? Um sistema de comunicação muito avançado, e isso envolve o Exército, envolve a Aeronáutica, envolve a Marinha na parte fluvial, e envolve um sistema de radares e comunicação por satélite. Então, eu quero também, é muito importante frisar esse aspecto, que nós temos que ter o desenvolvimento tecnológico e investimento compatível. O Exército tem um programa que chama o CISFRON, né, que terá que atuar combinadamente com sistemas das outras forças, mas que... E, aliás, o projeto piloto já vai ser inaugurado agora, no mês que vem, creio, na região centro-oeste, em Campo Grande, que é justamente com o objetivo de cobrir essa área toda. Porque, por mais que acho que mesmo que você imaginar um soldado dando a mão para o outro, os nossos efetivos, nem que multiplicados por 3, não dariam para... Isso acha que está sendo feito bem essa cobertura com as condições que a gente tem hoje? Porque tem muito aquela crítica, muito tráfico de droga entra, bandos armados, às vezes... Veja bem, nós não somos a polícia. Exato. Eu sei que não. Então, nós estamos fazendo, eu acho que a preocupação da presidenta Dilma, quando ela fez esse programa de fronteiras, justamente foi atuar de maneira importante, de uma maneira, aliás,
muito mais forte do que tinha ocorrido até agora no passado nessa área de fronteira, envolvendo as Forças Armadas e envolvendo a Polícia Federal e outros órgãos, Receita. É que acaba sendo um trabalho complementar, né, ministro? É um trabalho complementar e muito bem coordenado. Aliás, o que eu tenho sempre observado, eu tive, salvo a primeira, que foi justamente o período em que eu fui nomeado, que eu só vi o finalzinho mesmo assim, digamos, da sala de situação lá do Ministério da Defesa, eu fui a todas as outras. Sempre, aliás, ou quase sempre, com o vice-presidente, que é quem coordena esse programa. E uma das coisas que nós podemos constatar é que a coordenação entre as agências tem sido cada vez maior, cada vez mais fluida e muito importante. Só para completar isso se traduz em números efetivos, porque mesmo que na nossa Operação Ágata as apreensões não sejam tão grandes, porque aquilo é uma presença maciça, já o bandido se esconde. Mas logo que acaba a Operação Ágata, ele se mostra e vai à polícia e pega. Isso é o que tem efetivamente ocorrido. E com grande número de apreensões de explosivos, de armas, de drogas. Agora, é uma situação complexa, é grande, é um trabalho que não termina, nem nunca você vai poder dizer, está tudo resolvido. Outras fronteiras muito menores apresentam problemas, como você sabe, em outros países até muito mais desenvolvidos do que nós. Ministro, eu pedir licença por um minutinho, a notícia volta daqui a pouco com o Celso Amorim.